Olá, pessoal. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao MVP Conference Latam 2021. Para nós, eu e Fábio Gentili, é uma honra estar aqui novamente, podendo fazer esse network com vocês e passar nosso conhecimento. Também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores e organizadores que tornaram este evento possível. O nosso tema deste ano é sobre a modernização do SQL Server, tentando cobrir as principais novidades que surgiram do ano passado para este ano. Esperamos que vocês apreciem o que a gente preparou e que contribua com o sucesso de cada um em suas carreiras. Primeiramente, me apresentando a vocês, eu me chamo André Rodrigues, tenho especialização em banco de dados pelo IBTA, trabalho com produtos Microsoft há aproximadamente 12 anos, com foco maior em Windows, SQL e Azure. Faço parte do time de Customer Engineers da Microsoft Brasil há 6 anos e hoje tenho uma atuação proativa e reativa junto com os nossos clientes que possuem contrato de suporte de missão crítica, o time qual eu faço parte. E passo agora a palavra para o Fábio Gentili se apresentar. Gentili, por favor. Olá pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos lá. Meu nome é Fábio Gentili e sou Customer Engineer na Microsoft já faz quase 15 anos. Sou formado em Ciência da Computação pelo UFSCar e tenho mais de 20 anos de experiência com Windows e SQL Server on-premises e no Azure. Obrigado, Gentili. Bom, pessoal, sem mais delongas, adentrando o assunto da nossa sessão, vamos começar falando um pouquinho das novidades dentro da família do Azure SQL. Então vamos passar por cada uma das ofertas que nós temos hoje. Então nós temos uma oferta voltada aí para infraestrutura, Infrastructure as a Service, onde nós temos aí o SQL Server rodando dentro de máquinas virtuais no Azure. É um modelo mais indicado para fazer lift and shift e para quem ainda quer ter um controle na camada do sistema operacional. Na oferta voltada para a plataforma Platform as a Service, nós temos o Azure SQL, recomendado aí para aplicações que já nascem na nuvem e para quem pode abrir mão do controle na camada do sistema operacional. E nós temos também o Azure SQL Managed Instance, que é o modelo mais indicado para quem quer sair do mundo on-premise e para o mundo Platform as a Service na nuvem sem ter aí grandes percalços, digamos assim, durante a jornada de migração. Esse também é um modelo em que você está abrindo mão ali do controle, né, na camada do sistema operacional. E por fim, a novidade fica do lado aí no pilar de Edge Computing, onde a gente tem, desde o meio do ano passado, era por view, se tornou GA, General Availability, em setembro deste ano, o Azure SQL Edge, que trata-se dos binários do SQL Server instalados em dispositivos IoT, fazendo toda a coleta de informação de telemetria em tempo real, análise dos dados na origem, detecção de anomalias, fornecendo insights para relatórios via Power BI, por exemplo, dentre outras capacidades. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre níveis de serviço e algumas novidades. Então, supondo que temos que realizar um novo deploy aí no Azure, né, no modelo, aqui a gente vai considerar o modelo vCore, e a gente precisa decidir, né, então, qual será o nível de serviço que a gente vai utilizar dentre todas essas opções que estão aí no slide. Bom, começando aí por Single Database, né? Então vamos começar falando aí do primeiro ali deles, que é o Hyperscale. Esse é um nível de serviço que ele pode ter aí bancos de dados de até 100 teras, né? Ele permite a leitura nas réplicas secundárias, o que a gente chama aí de read scale, e ele conta aí com uma alta disponibilidade de 4 noves. O próximo nível de serviço que a gente tem aí dentro de Single Database é o General Purpose. Este ele pode ter bancos aí de até 4 teras. A sua alta disponibilidade ela é baseada numa replicação de storage e também aí, igual ao Hyperscale, também atinge aí os 4 noves. É possível ainda, tá, pessoal, dentro aí do General, você optar pela modalidade serverless, né? Dentro aí, onde a diferença, essencialmente, ela está concentrada na flexibilidade quanto ao uso do recurso do banco de dados e na forma que você será cobrado por isso. E nosso último nível de serviço aí em Single Database é o Business Critical.
que com relação ao tamanho dos bancos ele não muda, ele é igual ao General, ele vai até os 4 teras também. Contudo, no quesito de alta disponibilidade, ele acaba varando os 4 noves, porque ele não faz uso da replicação de storage, ele faz uso do always on por trás das cenas. O que num cenário de desastre vai trazer o banco de dados muito mais rápido, né? Essa é essencialmente aí a principal diferença entre eles. Um outro nível de serviço que a gente tem é o Elastic Pool, onde a ideia é a gente ter aí múltiplos bancos de dados compartilhando o mesmo pool de recursos. E com relação à volumetria dos bancos e tecnologia de alta disponibilidade, ele segue as mesmas regras aí do Single Database. Bom, pessoal, agora a gente chega onde aí surgiram novidades, tá? Então a gente tem aí o nível de serviço Single Instance, onde o General Purpose ele pode ter bancos agora de até 16 tera, antes eram 8 tera. E no Business Critical também, o limite ele foi elevado de 4 tera para 16, porém no Business Critical ainda é algo que está em preview. Com relação à alta disponibilidade, é essencialmente a regrinha que a gente já vem falando. No General, ele usa a replicação de storage e no Business Critical ele usa o Always On. O mesmo se aplica aí no Instance Pool, né? Nesse nível de serviço Instance Pool, a ideia é você ter diversas instâncias menores, né, num mesmo pool. E como comentei, né, 16 tera no General Purpose e 16 tera em Preview no Business Critical. E aí, pessoal, para fechar essa história de nível de serviço, a gente também tem novidades aí nas VMs que hospedam o SQL Server, ou seja, Infrastructure as a Service, porque até então a gente só falou de Platform as a Service. Essas VMs agora elas podem ter discos que tem um throughput aí que pode atingir até 2.000 MB por segundo. Esse valor antes era de 800 MB por segundo. Pessoal, agora a gente vai passar rapidamente por uma série de novidades que surgiram na família do Azure SQL do ano passado para cá. Começando pela primeira delas, foi anunciada como preview em junho deste ano. Agora é possível habilitar o Change Data Capture CDC no Azure SQL e no Azure SQL Managed Instance. Essa é uma feature que sempre foi muito requisitada pelos nossos clientes, que essencialmente, quando ela é ligada em uma tabela, é feito o tracking de mudanças DML. No caso do SQL Server e do Azure SQL Managed Instance, ambos contam com SQL Agent e dentro do Agent a gente tem alguns jobs que fazem o trabalho ali de capturar as modificações DML e fazem o cleanup. No Azure SQL Database, como a gente não tem o papel de um agent, a função destes jobs ela foi substituída por um scheduler de sistema que executa periodicamente. Outra melhoria que foi anunciada como General Availability em setembro do ano passado foi relacionada à redundância de backups em um Azure SQL Managed Instance. Agora nós temos duas novas opções, a redundância local dos backups, onde eles são replicados 3 vezes em uma mesma localidade física na região primária. É uma opção que oferece menos durabilidade se comparada às demais, e por esse motivo ela acaba custando mais barato. Ela acaba sendo aí mais indicada para ambientes de desenvolvimento e homologação. E a segunda nova opção que nós temos é a redundância de zonas dos backups, onde eles são replicados aí por 3 zonas na região primária. Cada zona é separada fisicamente, com poder de processamento, cooling networking próprios, né? São independentes. E é uma ótima opção essa já é uma ótima opção para ambientes produtivos. E é mais barata do que a opção padrão, que é a opção de replicação geográfica, a qual, além de gerar 3 cópias do backup ali na mesma localização física na região primária, ainda copia eles para uma outra região de forma assíncrona. Outra novidade que também foi anunciada em junho desse ano como preview foram aí os Query Store Hints para Azure SQL, SQL Managed Instance e para o Hyperscale. Basicamente, agora a gente consegue aplicar hints em uma query capturada pelo Query Store sem ter que reescrever ela. Alguns pontos aqui. Atualmente a gente tem mais de 25 hints que são suportados. É possível aplicar múltiplos Query Store Hints em uma mesma query. Os Query Store Hints eles são persistentes, ou seja, mesmo que tenha aí um restart ou um failover, eles vão continuar valendo.
E quando eles são aplicados, eles sobrepõem aí qualquer hint hard-coded no nível do statement e também hints aí que são aplicados via plain guides, tá? Seguindo com as novidades, foi anunciado em junho como preview, mas já virou GA agora em novembro. Hoje a gente consegue usar Azure AD Only Authentication para Azure SQL ou para Azure SQL Managed Instance. Da mesma forma que um SQL Server On-Premises, pessoal, quando a gente habilita essa feature, as autenticações do tipo SQL Authentication elas deixam de valer. Essa opção ela pode ser escolhida no momento do deploy do recurso ou habilitada depois, desde que o usuário tenha aí os devidos privilégios para fazer isso. E quais seriam então esses privilégios? Bom, ele precisa ser owner da subscription, contributor ou então membro da Global Administrators. Se ele for membro da role SQL Security Manager, ele também vai conseguir manipular essa feature. Outra novidade que nós tivemos aí um anúncio do preview em junho deste ano foram as named réplicas para o Hyperscale. O objetivo principal das named réplicas é permitir, né, escalar de forma massiva cargas de leitura OLTP, como também melhorar o desempenho para cargas de trabalho analíticas. As named réplicas elas são criadas tirando vantagem da arquitetura do Hyperscale, então elas fazem ali o uso dos page servers e por esse motivo elas são entregues muito rapidamente, né, quando você pede para que uma seja provisionada. Até essa novidade ser anunciada, a gente só tinha as High Availability réplicas do Hyperscale, né, que também, apesar de permitirem que cargas de leitura fossem direcionadas para elas, quando a gente compara elas com a novidade, as named réplicas, a gente vê que essas High Availability réplicas são bem limitadas, né? Então, assim, as principais diferenças entre as named réplicas e as High Availability réplicas são que nas named réplicas a gente pode ter até 30 named réplicas contra apenas 4 High Availability réplicas. As named réplicas elas podem ter um nome diferente da réplica primária, elas podem ser colocadas em um servidor lógico diferente, desde que esse esteja na mesma região da réplica primária. Elas possuem o próprio Service Level Objective, elas suportam diferentes tipos de autenticação por réplica, através aí da criação de diferentes logins nos servidores lógicos onde elas estão hospedadas. E além disso, elas são listadas ali no portal do Azure e nas APIs de forma read-only, da mesma forma que bases regulares. Seguindo para a nossa próxima novidade, em junho também foi anunciado em General Availability os backups em paralelo para SQL Managed Instance no tier General Purpose. A gente tem que lembrar que nesse tier a gente tem uma camada de dados que é implementada usando o Azure Storage, o qual possui ali por padrão uma replicação e redundância dos dados, né, para garantir aí a segurança dos mesmos. Para entender como que os backups paralelos melhoram o desempenho nessas operações, a gente tem que entender um pouquinho como que o Managed Instance posiciona os arquivos dos dados entre os discos ali do Azure Storage e como que é o desempenho de cada um deles. Então, assim, cada arquivo de um banco de dados de uma Managed Instance nesse tier, ele é posicionado em um disco do Azure Storage separado. Esses discos eles têm tamanho fixos, né? E o Azure SQL Managed Instance ele utiliza o menor disco possível para acomodar um determinado arquivo de um banco de dados. Aqui a gente vai ter aí diferentes IOPS e throughputs por arquivo. Esses IOPS e throughputs vão variar conforme o tamanho do disco. Ou seja, quanto maior o disco, mais IOPS e maior o throughput que a gente vai ter. No backup sequencial, ele opera um arquivo por vez. Em um cenário hipotético, o que pode acontecer? Ele pode vir a consumir o throughput total de um determinado arquivo dentro de um disco do Azure Storage, não deixando sobrar mais nada para atender demais cargas de trabalho. No caso dos backups em paralelo, o backup dos arquivos ele ocorre de forma simultânea e aí ele consegue espalhar o throughput por todos os arquivos sem comprometer aí eles em 100%, o que permite ainda ter um espaço ali para atender demais cargas de trabalho. Outra das novidades que chegou foi que agora a gente consegue usar o Resource Health do Azure para investigar falhas de conexão contra um Azure SQL ou um Azure SQL Managed Instance. Atualmente ele examina falhas de login geradas por erro de sistema, então ele não considera erro de usuário, e ele tem um status que é atualizado entre 1 e 2 minutos. Tá?
Esse status ele pode ser disponível, onde indica aí que não teve nenhuma falha detectada. Pode ser o status degradado, que indica que, apesar de vários logins terem sido feitos com sucesso, alguns falharam. Tem também o status de indisponível, aí é o caso mais grave, que ele indica que falhas constantes de login aconteceram. E por fim tem o status aí de desconhecido. Esse status indica que o Resource Health ele não teve novas informações daquele recurso por mais de 10 minutos. Um exemplo que pode gerar esse status desconhecido é se, por exemplo, acontecer alguma coisa na própria plataforma do Azure que veio aí afetar o recurso que ele estava monitorando. Nós já falamos aqui da novidade relacionada à redundância de backups para o Azure SQL Managed Instance. Mas em agosto desse ano, nós também tivemos o lançamento da mesma funcionalidade em preview para o Hyperscale. A única coisa é que no Hyperscale os backups eles são baseados em snapshot, portanto eles vão usar a mesma história de account que o arquivo das bases de dados. Criar um banco de dados no Hyperscale, optando por uma redundância local ou a redundância em zonas, significa que a história de account do banco de dados vai ser a mesma, vai ter a mesma opção aí de redundância. Tá? Outra novidade que também foi anunciada para o Hyperscale, foi anunciada em preview em setembro desse ano, foi o Database Copy, que permite você criar um snapshot consistente de um banco no Hyperscale como uma nova base de dados no mesmo servidor ou em um servidor diferente. Essa cópia ela também pode ser feita entre regiões, subscriptions, tenants, usando o mesmo Service Level Objective ou não. Outra novidade que também foi anunciada é que agora é possível fazer queries entre uma Azure SQL Database e uma base de dados dentro de uma Azure SQL Managed Instance, fazendo uso aí de external tables. Em setembro foi anunciado também 3 novas server roles para realizar aí determinadas tarefas em um Azure SQL DB que antes só eram possíveis de serem feitas em posse aí de permissões administrativas. Para finalizar essa sessão, com relação a SQL Server IaaS Agent Extension, desde setembro desse ano a gente consegue ligar ele agora no modo full, ou seja, né, com todas as funcionalidades que ele traz, sem a necessidade de fazer um restart da instância do SQL Server. Bom, pessoal, vamos falar de uma grande novidade que foi lançada como preview em maio deste ano, que é o Azure SQL Database Ledger, que é um novo tipo de serviço de banco de dados que junta o poder do blockchain com a simplicidade do SQL. Então, o blockchain é algo relativamente novo, mas que está em alta e essa tecnologia está sendo muito buscada aí pelas empresas. Na verdade, o que elas buscam, principalmente dentro do blockchain, é o fato de poderem compartilhar dados entre si, garantindo que esses não foram modificados por uma parte mal intencionada. O Azure SQL Database Ledger ele provê uma solução simples para sistemas centralizados, onde é necessária essa confiança entre as partes envolvidas. Por ser uma feature, pessoal, do Azure SQL, não se faz necessário nenhuma migração de dados ou mudanças nas aplicações. Ela pode ser habilitada nas tabelas já existentes dentro do teu banco e essas podem continuar sendo referenciadas como qualquer outra tabela convencional. Então, quando a gente habilita o Ledger, pessoal, uma criptografia seguindo os mesmos padrões do blockchain é aplicada. Adicionalmente, um histórico aí de todas as modificações é fornecido aos participantes, né, para que eles tenham uma prova de que os dados não foram modificados, ainda que eles não tenham a cópia do banco de dados em si. Entrando mais no detalhe, no Ledger, basicamente o que a gente tem são 2 novas propriedades que são aplicadas nas tabelas já existentes. E aí elas passam a serem chamadas de Ledger Tables. A gente tem aí 2 tipos de Ledger Tables, as Updatable Ledger Tables e as Append Only Ledger Tables. Vamos começar falando um pouquinho aí das Updatable Ledger Tables. Então, quando um registro é modificado em uma Updatable Ledger Table, a versão antiga da linha é movida por uma tabela histórica. Todas as transações que ocorrem vão receber um ID para que seja possível rastrear a sequência das modificações dessa linha. Além disso, é criada uma Ledger View para mostrar todo o histórico aí das modificações. Os dados que estão sendo modificados pelas transações, eles são protegidos em uma estrutura que a gente chama de Database Ledger, e o que ocorre é que todas as transações elas são criptografadas por um hash, armazenadas em blocos a cada 30 segundos nessa estrutura,
e esses blocos eles estão linkados entre si, exatamente como ocorre na tecnologia de blockchain, e além de serem armazenados nessa estrutura, eles também são armazenados fora do SQL em um storage confiável. Esse storage ele pode ser um Azure Immutable Blob ou recentemente foi lançado o Azure Confidential Ledger, ou mesmo pode ser armazenado em um storage não violável, um storage confiável que você possua. E é aí que entram as outras partes que querem checar se os dados foram ou não violados. Eles podem simplesmente executar uma procedure que vai referenciar o banco de dados versus o storage confiável. Essa procedure ela vai disparar um cálculo em tempo real dos hashes dentro do SQL e comparar eles para ver se houve aí ou não uma violação. E aí, esse seria aí o funcionamento das Updatable Ledger Tables. Agora, as Append Only Ledger Tables, elas não permitem, qual que é a diferença? Elas não permitem que comandos de update e delete sejam feitos, ou seja, somente operações de insert vão ser permitidas, né? Então, estruturalmente falando, a diferença maior que existe entre elas e as Updatable Ledger Tables é que elas não necessitam de uma tabela histórica, justamente pelo fato aí de só permitirem a inserção. Outra novidade que se tornou GA em dezembro do ano passado relacionada à segurança foi o Azure Defender for SQL, uma nova funcionalidade dentro do Azure Security Center focada aí em SQL. As capacidades principais do Azure SQL Defender são a de poder realizar um assessment para garantir que o SQL está devidamente configurado do ponto de vista de segurança e a Advanced Threat Protection, que é uma forma de detectar aí atividades anormais no banco de dados que sugerem aí um possível ataque. O Azure SQL, o Azure Defender for SQL, ele suporta tanto bancos de dados SQL no Azure como fora dele, seja aí, pode ser até mesmo em outro provedor de nuvem ou on-premise. Ele pode ser habilitado tanto no nível de subscription, que seria o recomendado, como também no nível de recurso. Do ponto de vista de monitoração, pessoal, uma excelente novidade que nós tivemos foi o lançamento em preview, em março deste ano, do Azure Monitor SQL Insights. Então, o SQL Insights ele é uma solução de monitoração que fica dentro do Azure Monitor, focado em bancos de dados SQL no Azure. Então, ele suporta o SQL Server rodando dentro de uma Azure VM, suporta Azure SQL Database e Azure SQL Managed Instance. Ele funciona através de uma máquina de coleta remota, a qual ela coleta os dados através de um agent e transporta depois esses dados para dentro de um workspace do Log Analytics. Desses dados que são coletados, são gerados gráficos que podem ser visualizados dentro do próprio Azure Monitor, uma vez que eles são aí totalmente integrados. Você pode escolher o que você quer coletar, controlar a política de retenção dos dados, visualizar os dados com Azure Monitor Workbooks, criar regras de coleta separadas por ambiente, integrar ele com outras soluções de monitoração open source, enfim, é uma gama imensa de opções que você pode ter com ele. E uma coisa muito importante de ser dita, você pode criar alertas em cima aí de mais de 200 métricas que ele consegue coletar. O Azure Arc Enable Data Services permite que serviços de dados do Azure, como instâncias gerenciadas do SQL Server, sejam executados on-premises, no Edge ou em nuvens públicas, usando Kubernetes em vários tipos de infraestrutura. As instâncias do SQL Server recebem atualizações frequentes, incluindo correções e novas funcionalidades através do Microsoft Registry Service. Como o Azure Arc Enable Data Services é um serviço por assinatura, a instalação da SQL Server estará sempre atualizada e suportada. É possível usar a mesma elasticidade do Azure para aumentar ou diminuir os recursos disponíveis para as instâncias gerenciadas do SQL Server. E por conta da orquestração do Kubernetes, é possível fazer deployments rapidamente e gerenciá-los em escala. O gerenciamento das instâncias do SQL Server é feito usando ferramentas conhecidas, como o portal do Azure, o Azure Data Studio e o Azure CLI. O Azure Monitor pode ser usado para analisar a capacidade e a saúde da infraestrutura. Muitos dos serviços disponíveis, como provisionamento, aumento ou diminuição da capacidade, restauração point in time, faturamento baseado na nuvem, monitoramento e logs integrados, estão todos disponíveis, independentemente do modo em que o controlador de dados do Azure Arc está instalado.
Mas se o controlador de dados do Azure Arc for instalado no modo diretamente conectado, disponibilizado recentemente, o provisionamento pode ser feito diretamente no portal do Azure. Métricas podem ser transferidas automaticamente para o Azure Monitor, logs podem ser transferidos automaticamente para o Azure Log Analytics e o Azure Role-Based Access Control pode ser usado para gerenciar acesso aos recursos. Em Public Preview em um número limitado de regiões, novas gerações de hardware da série Premium estão disponíveis para instâncias gerenciadas do SQL Server no Azure, com base na terceira geração de processadores escalonáveis do Intel Xeon Ice Lake. Essas novas gerações de hardware oferecem desempenho e escalabilidade significativamente maiores do que o hardware da série padrão, o Gen 5, permitindo a migração de cargas de trabalho mais exigentes para as instâncias gerenciadas do SQL Server no Azure. Existe inclusive uma opção otimizada que conta com uma maior quantidade de memória por vCore. O Azure SQL Managed Instance Link permite que as alterações em um banco de dados numa instância do SQL Server on-premises sejam replicadas quase que em tempo real para um banco de dados numa instância gerenciada do SQL Server no Azure. O link usa Distributed Availability Groups, parte da conhecida e comprovada tecnologia de Always-On Availability Groups, e viabiliza dois cenários bastante relevantes: escalonamento ou bursting no Azure de cargas de trabalho de leitura e migrações ou consolidações de bancos de dados no Azure com um tempo mínimo de downtime. O Azure SQL Managed Instance Link está em Limited Public Preview para o SQL Server 2019, com o update cumulativo 13 instalado, ou no SQL Server 2022, que está em Private Preview nesse momento. No futuro, os cenários de scale-out para cargas de leitura e migração para o Azure serão habilitados para instâncias do SQL Server 2016 ou superior. Exclusivamente para o SQL Server 2022, o cenário de recuperação de desastres bidirecional também será habilitado. A autenticação do Windows é uma opção adicional de Single Sign-On para usuários do Azure AD que oferece suporte ao protocolo Kerberos. De uma perspectiva de compatibilidade, isso vai permitir que aplicativos herdados que ainda não oferecem suporte à autenticação do Azure AD se conectem a uma instância gerenciada do SQL Server no Azure. Isso significa que esses aplicativos herdados não representam mais uma barreira para o gerenciamento de identidade e a modernização da segurança no Azure. Além disso, se os aplicativos estiverem rodando sobre o Windows 11, associado ao Azure AD ou Hybrid Azure AD, com autenticação moderna via Windows Hello, isso conta como autenticação multifator, com acesso seguro à instância gerenciada do SQL Server no Azure. A autenticação do Windows para usuários do Azure AD encontra-se em Limited Public Preview nesse momento. A identidade gerenciada tem sido usada há algum tempo para fornecer acesso seguro das instâncias gerenciadas do SQL Server no Azure, sem senha, baseado em Role-Based Access Control, ao Azure AD e suportar autenticação no Azure Key Vault para o gerenciamento de chaves do TDE. Agora, uma credencial de nível de servidor ou banco de dados com identidade gerenciada poderá ser usada na autenticação em uma conta de storage, seja para execução de backups e restaurações, carregamentos de dados ou auditorias. Transações distribuídas podem ser executadas com .NET e T-SQL em várias instâncias gerenciadas do SQL Server no Azure. Essas transações distribuídas podem envolver instâncias gerenciadas em diferentes regiões, assinaturas e redes virtuais. Para executar transações distribuídas com instâncias gerenciadas do SQL Server, é preciso incluir essas instâncias no mesmo Server Trust Group ou SQL Trust Group. Isso pode ser feito via portal do Azure, Azure PowerShell ou Azure CLI. O Server Trust Group cria uma relação de confiança baseada em certificados entre as instâncias gerenciadas do SQL Server no Azure. Essa relação de confiança pode ser usada em diferentes cenários cross-instance, como transações distribuídas. Se as instâncias gerenciadas do SQL Server no Azure estiverem em redes virtuais distintas, é necessário configurar o peering entre as redes virtuais e liberar o tráfego para determinadas portas TCP. Algumas melhorias adicionais com Azure SQL.
Instâncias gerenciadas do SQL Server no Azure eram compatíveis apenas com autenticação SQL para linked servers. Agora é possível usar dois métodos de autenticação com Azure AD, Pass-Through e Managed Identity. Como o Pass-Through, um usuário do Azure AD mapeado para um login do SQL Server em duas instâncias gerenciadas do SQL Server no Azure pode ser usado na autenticação de um linked server. O único requisito é que as instâncias local e remota estejam no mesmo Server Trust Group. No outro método de autenticação, a Managed Identity de uma instância gerenciada do SQL Server é adicionada como um login na instância gerenciada do SQL Server que o Linked Server vai referenciar. Existem vários motivos para mover uma instância gerenciada do SQL Server no Azure entre subredes. Mover a instância de um ambiente para outro, de dev para prod, por exemplo, ou quando o planejamento inicial da subrede não levou em consideração o crescimento do serviço e não há endereços IP suficientes para adicionar, escalar ou atualizar o hardware de uma instância gerenciada do SQL Server. A exfiltração de dados é uma preocupação constante. De ameaças externas a fluxos de trabalho mal configurados e agentes mal intencionados, a necessidade de minimizar o risco dos dados deixarem a segurança do Azure e das próprias instalações on-premises é tão grande quanto a necessidade de processar esses dados. Políticas associadas a um Service Endpoint indicam qual tráfego tem permissão para deixar uma subrede e alcançar outros serviços no Azure. Essas políticas permitem acessar contas de storage específicas e negar acesso a todas as outras. Para bancos de dados do Azure SQL Database, a frequência do backup diferencial pode ser alterada de 12 horas, que é o padrão, para 24 horas. É importante notar que alterar a frequência do backup diferencial para 24 horas pode aumentar o tempo necessário para a restauração dos backups. Não seria possível falar de modernização com o SQL Server sem mencionar o Private Preview do SQL Server 2022. O SQL Server 2022 tem novas funcionalidades e muitas inovações na integração com o Azure, em segurança, desempenho, disponibilidade, virtualização de dados e aprimoramentos para o T-SQL. O objetivo dos próximos slides é dar uma ideia geral dessas novas funcionalidades e inovações do SQL Server 2022, já que maiores detalhes serão disponibilizados ao longo desse período que antecede o seu lançamento. Já falamos sobre o link entre instâncias do SQL Server e instâncias gerenciadas do SQL Server no Azure, que permite que as alterações em um banco de dados sejam replicadas quase em tempo real. Esse link usa Distributed Availability Groups, um escopo de banco de dados, para habilitar migrações e o scale-out de cargas de leitura. Com o SQL Server 2022, esse link também permite a replicação bidirecional em cenários de recuperação de desastres entre ambientes on-premises e instâncias gerenciadas do SQL Server no Azure. Mover dados de instâncias do SQL Server on-premises para o Azure Synapse Analytics exigia o uso de ETL. O Azure Synapse Link para o SQL Server 2022 fornece feeds que capturam alterações automaticamente no SQL Server e as enviam para o Azure Synapse, proporcionando análise quase em tempo real e com impacto mínimo para os sistemas de produção. O Azure Purview foi anunciado recentemente como um serviço unificado de governança e gerenciamento de dados, e o SQL Server está integrado ao Azure Purview para verificações automáticas e captura de metadados, classificação de dados e configuração de controles de acesso. Já falamos um pouco do Ledger também. O Ledger ajuda a proteger os dados de qualquer invasor ou usuário com altos privilégios, incluindo administradores de bancos de dados, administradores de sistema e administradores de nuvem. Tal como acontece com um livro-razão tradicional, o recurso preserva os dados históricos. Se uma linha é atualizada no banco de dados, seu valor anterior é mantido e protegido em uma tabela de histórico, fornecendo uma crônica de todas as alterações feitas no banco de dados ao longo do tempo. Com uma distribuição global de funcionários e clientes, muitas organizações estão mudando para um ambiente de multi-write, que permite que mudanças sejam feitas num banco de dados local e enviadas para outras réplicas em um fluxo bidirecional de atualizações. No entanto, se várias alterações são feitas na mesma linha em locais distintos,
Isso causará um conflito na replicação peer-to-peer, que paralisará toda a operação. Com o SQL Server 2022, a regra do último gravador vence é automatizada. Quando um conflito é detectado, a hora da modificação mais recente é escolhida para persistir em todas as réplicas. Com o SQL Server 2022, o Query Store está ativo por padrão em todos os novos bancos de dados e será suportado em réplicas secundárias, permitindo a análise de performance das cargas de leitura. Além disso, o Query Store Hints permite adicionar hints em queries sem a necessidade de reescrevê-las ou usar plan guides. Alguns cenários comuns em que o Query Store Hints pode ser útil seriam recompilar uma query a cada execução, limitar o tamanho de um grente de memória numa operação de bulk insert, limitar o grau máximo de paralelismo para uma operação de atualização de estatísticas, usar hash join ao invés de nested loops, usar o nível de compatibilidade 110 para uma query específica, mantendo todo o resto do banco de dados no nível de compatibilidade 150. Desativar Whole Goal Optimization para uma query select top. Parameter Sensitive Plan Optimization vai permitir que vários planos fiquem em cache para a mesma procedure ou comando T-SQL parametrizado. O objetivo é endereçar problemas com o uso do farejamento de parâmetros no processo de compilação. Além de melhorar o Memory Grant Feedback, com persistência da informação e novos algoritmos para lidar com flutuações, o SQL Server 2022 também introduz um modelo de feedback para o grau máximo de paralelismo e modelo de cardinalidade, através do Query Store. Uma informação relevante para a modernização com o SQL Server. O período de suporte estendido do SQL Server 2012 vai se encerrar em 12 de julho de 2022, e o período de suporte estendido do Windows Server 2012 e do Windows Server 2012 R2 vai se encerrar em 10 de outubro de 2023. É importante começar a se preparar o mais cedo possível para esses eventos, que representam o final do suporte para esses produtos. O upgrade das instalações para as últimas versões do SQL Server e do Windows, on-premises ou com a migração para a nuvem, é necessária para garantir a segurança e a estabilidade das aplicações. No entanto, caso seja necessário tempo adicional para concluir a migração, é possível fazer o lift and shift para o Azure das instalações com Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 e SQL Server 2012 e contar gratuitamente com o Extended Security Updates. O Extended Security Updates inclui atualizações de segurança críticas para o Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 e SQL Server 2012 por um período máximo de 3 anos após o final do suporte estendido. É importante notar que as atualizações de segurança estendidas serão distribuídas se e quando estiverem disponíveis. O Extended Security Updates não inclui novos recursos, atualizações não relacionadas à segurança solicitadas pelo cliente ou solicitações de mudança no design. Uma referência muito importante para a modernização do SQL Server, o Azure Migration and Modernization Center contém recursos para suportar todos os estágios de sua jornada de modernização e estratégia de migração para a nuvem, incluindo ferramentas e orientações para ajudar a mover, gerenciar e proteger todas as cargas de trabalho. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado mesmo pela sua atenção e participação. E um agradecimento muito especial a todos os patrocinadores que contribuíram para a realização desse evento. Um grande abraço para todos e até uma outra oportunidade.